Queridos, eu vou falar aqui da história de Ruth para vocês. De manhã eu li aqui com o pessoal, mas para ser um pouco mais breve, eu vou explicar a história e depois ler aqui o que é interessante para nós. Amém? No livro de Ruth, vai contar a história de uma mulher chamada Noemi e da sua eu creio que se fale nora, né? Quando a mulher é sogra da outra, a outra é nora dela, né? Só nora, né? Eu sou confuso com essas coisas aí. Confundo tudo, cunhado com nora, com sogro, com um negócio, uma confusão. Mas, conta a história então de Noemi e de sua nora, Ruth. Quem era Ruth? Ruth, ela era uma mulher que pertencia ao povo moabita. E quem era Noemi? Noemi era uma mulher que pertencia ao povo israelita. Então ela era uma pessoa, né, uma mulher judeia, né? E o que acontece? Noemi, ela, junto com sua família, né, com seu marido, com seus filhos, eles decidem em determinado momento, pela escassez de alimento, como era costume da época, né? Naquela época, quando não era como hoje, que a gente tem transportadoras, tem caminhão, tem trem, tem avião, tem navio, tem um monte de coisa aí que transporta alimento, que transporta mercadoria e por aí vai, né? Naquela época, para fazer transporte de alguma coisa, geralmente eles davam preferência a coisas valiosas, ou coisas que tinham um alto valor de rendimento, alto valor de venda, porque a viagem geralmente era uma viagem muito extensa. A viagem entre dois ambientes era muito extensa, ainda mais como no caso aí de Israel e de Moabe, que era uma terra onde o alimento estava crescendo, onde havia fartura, e uma outra terra onde havia escassez de alimento. Então, para andar de uma terra que estava infrutífera até uma outra terra que estava frutífera, demorava muito tempo. E aí fala que nessa época havia escassez de alimento em Israel. E aí o que aconteceu? A família de Noemi decidiu migrar para Moabe, para dessa forma eles conseguirem se sustentar na terra de Moabe. E aí fala que ela foi, ela junto com o marido e os dois filhos, Malom e Quilom, né, que chegaram lá, e depois de um tempo ali eles se estabeleceram nessa terra. O marido dela morreu, os dois filhos se casaram com duas mulheres, que eram Orfa e Ruth. E aí em determinado momento, depois que se passaram aí 10 anos, já que ela estava ali na terra de Moabe, o que aconteceu? Os dois filhos dela também morreram. E aí ela ficou viúva, né? A Noemi ficou viúva, a Ruth ficou viúva e a Orfa ficou viúva. Então ficaram 3 mulheres viúvas. E a gente sabe que na sociedade daquela época, a mulher ela era muito dependente do homem, né? Então a mulher não tinha uma autonomia para trabalhar em um emprego que o homem poderia trabalhar, ela não poderia ganhar a mesma coisa que o homem ganha, ela não poderia fazer os serviços que o homem fazia. Então a mulher ela dependia, em certa parte, de um homem para poder ser sustentada ou ter sua independência. E aí ficou as três viúvas. E aí aconteceu o quê? Noemi escutou uma nova notícia, de que agora havia comida novamente em Israel. E ela decidiu voltar para sua terra, que ela era de Belém. E ela decidiu voltar para sua terra. E nisso que ela estava indo partir para a sua terra, as noras dela quiseram acompanhá-la. Só que ela começou a insistir com elas, falar: não, volta embora. Volta embora porque não é bom para vocês irem comigo. Aí a gente vai ler essa parte aqui. Então, Ruth capítulo 1. Abra comigo aí. Ruth capítulo 1. A gente vai ler o versículo 12. Diz assim, ó: retornai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer: ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos. Esperaríeis por eles até que crescessem? Renunciaríeis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez em alta voz. Depois Orfa abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida.
porém Ruth permaneceu com ela. Então Noemi a aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus, volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quiser que morreres, morrereis eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Amém, queridos? Amém. Que declaração forte que ela fez, que declaração impactante, né? Podemos dizer assim. Ruth era uma mulher que pertencia a um povo que não era o povo israelita. Ela era moabita. A gente sabe que naquela época, para uma pessoa pertencer ao povo ali de Moabe ou daquelas regiões, para um israelita aquilo era considerado impuro. E Noemi, em determinado momento, pela escassez de alimento, ela migrou para uma terra que era impura, para uma terra que era de um povo pagão, digamos assim, né? E quando ela migra para essa terra, quando ela passa a pertencer, né, àquele povo, ela concedeu seus filhos para casar com mulheres pagãs. Mas uma dessas mulheres, ela abraçou tanto a causa de Noemi, ela abraçou tanto a cultura daqueles homens, daquela família, ela passou a conhecer o Deus deles, e ela sofreu uma transformação na vida dela. Podemos dizer que ela passou por um processo de conversão. Claro que ali naquela época ainda Cristo não tinha vindo, não tinha anunciado o Evangelho como nós o conhecemos hoje, né? Mas era o Deus, o mesmo Deus que enviou Cristo, era aquele Deus a quem ela estava servindo. E ela se converteu a Deus, ela se converteu ao Deus de Israel. E ela passou por uma transformação na vida dela. E quando Noemi pede para ela, e fala, insiste com ela, fala: olha, eu sou viúva, eu não tenho como te sustentar, eu não tenho como fazer nada por você. E quando Noemi manda ela embora, para ela Noemi não estava simplesmente falando para ela: fica com seu povo, fica com sua família. Para ela Noemi estava falando: fica com seu Deus, abandone a sua fé. E para aquela mulher aquilo era impossível de ser feito, porque ela estava ligada ao Deus de Israel, ao nosso Deus. E essa ligação que ela tinha com Deus fez com que ela expressasse a vontade, a necessidade de ser grata à pessoa que havia apresentado Deus a ela. E quem era essa pessoa? Noemi. Porque foi através da família de Noemi que ela pôde conhecer o Deus verdadeiro. Então ela tinha uma necessidade de estar junto daquela mulher e retribuir, digamos assim, aquele favor que ela havia feito a ela. Então ela vai falar: o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Queridos, essa é uma experiência que nós, como crentes, experimentamos na nossa conversão. Porque nós somos chamados, né, a Bíblia fala isso, que nós somos chamados para ser como forasteiros, como peregrinos. Quem é o peregrino? O peregrino é o cara que ele não tem uma terra fixa aqui, e que ele está andando, ele fica peregrinando. E nós somos peregrinos nessa terra, porque a nossa moradia não é deste lugar. Nós somos forasteiros. O que é o forasteiro? Ele é um cara que ele se estabelece num lugar, né? Tanto se fala aí dos bolivianos, né, que estão no nosso meio, dos nigerianos, dos haitianos, né? Tanta gente dos chineses que estão no nosso meio. O que eles são? Eles são forasteiros, pessoas que não têm a nacionalidade brasileira, mas eles vivem aqui no meio. E nós somos chamados para ser forasteiros. Ah, mas eu nasci no Brasil, eu vivo no Brasil, minha vida inteira eu nunca saí do Brasil. Mas querido, quando você se converte, você é chamado para ser forasteiro, porque você entende que a sua nacionalidade não é deste lugar, mas é uma nacionalidade que há de vir, é um reino que há de vir. Você pertence a um novo povo.
E é essa confissão que me chama tanta atenção. Ela falar: o seu povo é o meu povo e seu Deus é o meu Deus. Ela ignorou aquela nacionalidade que ela possuía. Ela ignorou a cultura que ela possuía. Naquela época era normal que as culturas fossem geralmente politeístas. O que é uma cultura politeísta? É uma cultura que acredita em vários deuses. Só você vê, por exemplo, a cultura grega. Tem Zeus, tem Afrodite, tem um monte de gente lá. Deuses gregos, né? Aí você vai para outra cultura. Por exemplo, você vai para a cultura ali do Egito. Tinha o deus Ra. Eles acreditavam que Faraó era Deus. Tanto que eles, quando os faraós morriam, eles faziam ali uma espécie de mumificação e enterravam eles nas pirâmides. As pirâmides foram construídas para serem túmulos de faraós. Então, porque eles acreditavam que os faraós eram deuses. O budismo, dizem que o budismo tem mais de 1 milhão de deuses. Então, as culturas, essas culturas milenares aí, as religiões milenares, eram politeístas. E existia uma religião que era diferente. Qual era a religião? A religião do Deus de Israel, que era uma cultura monoteísta, só acreditava em um Deus, em um Senhor. Então, quando ela contrasta com essa realidade, quando ela contrasta com essa cultura, alguma coisa nesses 10 anos, ou muitas coisas no caso, fizeram com que ela se fascinasse, e que toda a cultura, e todo o conhecimento que ela teve, que ela adquiriu ao longo dos anos, fosse totalmente desconsiderado por ela, para que ela pudesse adquirir um novo conhecimento. E a partir do momento que a sogra dela se propôs e falou: eu vou voltar para minha terra, ela falou: eu vou junto. Ela disse: eu tenho que ir junto, eu não posso ficar aqui, porque esse não é mais meu povo. Glória a Deus, amados. E por que eu estou falando isso daqui hoje? Porque eu quero falar uma coisa com vocês, que é o preço do discipulado. O preço que nós pagamos para ser discípulos de Cristo. Porque tem muita gente que fala assim: ah não, mas para ser discípulo de Cristo não existe um preço. Claro que existe. Claro que existe. Mas Cristo, Ele falou: vocês que possuem um fardo sobrecarregado, vocês que estão sobrecarregados, venham até mim. Carreguem o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Glória a Deus, amados. Então, quando nós passamos a servir a Cristo, nós abandonamos aquele fardo de condenação que nos sobrecarrega. Nós deixamos para trás aquele fardo de condenação, aquele fardo de pecado, aquele fardo que é a acusação que vem aos nossos corações. A gente deixa tudo isso para trás. Mas nós trocamos isso por um novo fardo. É como se nós chegássemos na cruz. Não é como se nós chegássemos à beira da cruz para aceitar a Cristo e nós estivéssemos com uma bolsa muito gigante, carregando ali seus 500 quilos, seus 1.000 quilos, e mal aguentando andar com essa bolsa. E aí a gente chega na beirada da cruz e a gente fala: agora a gente entrega esse fardo. E aí Cristo, Ele vai nos dar uma bolsa leve de carregar. E a gente sai dali. E aí Cristo passa a carregar o nosso fardo, que é o pecado, que é a condenação. E Ele nos dá a justificação através dele. Amém, amados? Porque quando eu olho para essa passagem que fala sobre nós carregarmos o fardo de Cristo, eu entendo uma coisa. Se você for olhar o curto período que nós temos nessa vida, uma pessoa bem otimista, sim, vive seus 80 anos, 90 anos de idade. Alguns falecem com menos. Alguns podem chegar a uma idade um pouco mais avançada do que isso. 120 anos, aí, vai até para o Guinness Book. Mas, em geral, as pessoas chegam a seus 80 anos de idade. E aí eu te pergunto, se você for olhar por escala, o que é 80 anos comparado com a eternidade? Não é nada. Verdade ou não é verdade? É a mesma coisa que você pegar a sua vida hoje em dia aqui e você falar: meu, quantos segundos eu tenho no dia? Eu nem sei quantos segundos a gente tem no dia, mas deve ser milhares de segundos aí, Aí você vai falar: o que é um segundo comparado a todo o tempo que você tem no dia? Um segundo passa assim, mas e o seu dia? Agora imagina, um segundo comparado com toda a sua vida. 80 anos comparado com a eternidade é menos do que isso ainda. Um segundo comparado com toda a sua vida não pode expressar o que é 80 anos comparado com a eternidade. Porque é um tempo sem fim. Amém, queridos?
Então, quando eu olho para essa parte que fala sobre a questão de nós carregarmos o fardo de Cristo, que é mais leve que o nosso, é porque enquanto nós estamos nessa vida, nós podemos ser hostilizados por ser cristãos. Nós precisamos abnegar muitas coisas, né? Se desfazer de muitas coisas por ser cristãos. Não aceitar muitas oportunidades por ser cristãos. Ter uma vida e um modo de conduta diferente do que as pessoas que são do mundo, por servir a Cristo. E se submeter a diversas coisas por amor a Cristo. Mas aí eu te pergunto, o que é isso comparado ao peso da condenação por toda a eternidade? Não é nada. Isso é um fardo leve. Então nós quando somos chamados para Cristo, nós somos chamados a carregar esse fardo. E esse é o peso do discipulado. É você demonstrar uma mudança de vida através das suas atitudes. É você demonstrar que Cristo em sua vida gerou uma mudança. A gente estava no Clube do Livro aqui, né? Na quarta-feira. Teve uma frase que me chamou muita atenção. Até comentei com o pessoal que estava aqui presente. Que é uma frase que diz que os russos, né? Era um ditado dos russos. Ali naquela época da Guerra Fria, União Soviética, aquela coisa toda, os russos eles tinham um ditado. E eles diziam que a pessoa que fosse acometida pela enfermidade chamada Jesus, jamais teria cura. Porque os russos acreditavam que o cara que estava ali no meio daquele país comunista, e ele passava a servir a Jesus, ele passava a confessar a Jesus, e se convertia a Jesus, ele se tornava uma pessoa que era louca para a sociedade deles, uma pessoa que era completamente destoante da sociedade deles. Eles acreditavam que uma pessoa que se convertia a Jesus, eles estavam acometidos de uma enfermidade que era loucura, de tão grande a diferença que era. E se você for ler alguns livros cristãos a respeito da época da Guerra Fria, a gente vai ver aí que alguns países, né, que pertenciam à antiga União Soviética, que eram dominados por ela, os cristãos eram torturados, eram perseguidos, as igrejas eram fechadas. Todas as igrejas que poderiam continuar abertas, elas eram vigiadas pelo Estado, e o pastor era designado pelo governo para pregar na igreja, para que ele não pregasse nada que fosse contra o comunismo. Então tinha todo um regime que tentava suprimir o cristianismo. E a gente vê que as pessoas, né, eu já li alguns livros como Torturado por Amor a Cristo, alguns outros livros que falam sobre isso. Eles levavam o cara que era crente para a cadeia. Se o cara não negasse a Jesus, eles ficavam batendo no cara, espancavam, tentavam fazer lavagem cerebral na pessoa, submetiam a um regime de tortura até chegar à morte. E queridos, isso eles faziam para tentar suprimir o evangelho, para que o evangelho não se espalhasse e chegasse a outras pessoas, de tão grande que eles sabiam que era o poder do evangelho em alcançar as pessoas. Amados, muitas vezes, claro que pode ser que não seja, né, como um regime da antiga União Soviética, um regime da Coreia do Norte, ou um regime do islamismo, né, perseguindo e matando cristãos. Mas na nossa vida nós vamos enfrentar muitas coisas também por amor a Cristo. É desde um dilema que você vai enfrentar no seu trabalho, em fazer ou deixar de fazer algo por amor a Cristo. Desde de uma questão, ou de algo que você precise de fazer, para manter sua conduta cristã. Desde uma proposta que você vai negar de um amigo, de um familiar, por amor a Cristo. Até coisas que você vai abnegar na sua vida, oportunidades que você vai deixar de aproveitar, por querer estar junto da comunidade cristã. E isso, querido, é maravilhoso, porque nós vemos um povo que se move, um povo que converge, né, em suas questões, em seu modo de viver, para honrar o seu Deus. Glória a Deus, queridos. E aí eu te pergunto, qual é a diferença na sua vida?
O que é que você viu mudar na sua vida? Eu não estou falando de enriquecer, de ter um casamento melhor, né? Eu não estou falando dessas coisas. Estou falando de falar, eu fui curado. Eu estou falando de questão de cosmovisão, como o pastor pregou aqui já um tempo atrás, né? Aquela série que ele fez, que ele falou bastante sobre cosmovisão. Estou falando de cosmovisão. Estou falando de modo de vida, de comportamento, de caráter. O que você viu ser transformado na sua vida depois que você passou a servir a Cristo? Isso é o preço do discipulado. É aquela pessoa que era briguenta, que odiava todo mundo, que só arrumava confusão, que falava mal dos outros, que isso, que aquilo. Essa pessoa começa a transformar as suas atitudes e mudar a forma como age, como interage com as pessoas. É aquela pessoa que era adúltera, aquela pessoa que se prostituía, que fazia diversos tipos de coisa, e ela começa a transformar suas atitudes em favor de Cristo. Ah, pastor, mas o que você está querendo dizer com isso? Nós seremos salvos por nossas obras? Não, queridos, nós não seremos salvos por nossas obras. Mas o cristão, ele vive no meio termo, né? Ele vive, digamos que, no meio de equilíbrio. Porque nós sabemos que nós não seremos salvos por nossas obras, e que nós devemos ser fiéis à palavra de Deus. Nós sabemos que muitas vezes nós poderemos pecar, mas mesmo em meio a tudo isso, nós sabemos que a nossa fé nos justificará em Cristo, porque é o ato da cruz que nos justifica. É Cristo pendurado em uma cruz e ressuscitando e vencendo a morte que nos traz justificação. Glória a Deus, amados. Ah, pastor, então nós não seremos salvos por nossas obras. Então por que nós devemos ter boas obras? Porque as nossas obras provam a nossa fé. É a mesma coisa que uma pessoa fala assim, eu vou casar. Aí vai lá e bota uma aliança no dedo e casa. O que é que prova que ela é casada? É a aliança ou é o modo de vida dela com a esposa, com o marido? É o modo de vida. A aliança pode se tornar somente um acessório, se a pessoa não tiver um modo de vida piedoso junto com seu cônjuge. Então, queridos, isso que prova o nosso relacionamento com Cristo. Após assumir um ato de amor e fazer uma confissão de fé, nós devemos moldar a nossa vida para que nós possamos servir a Ele. E a questão aqui é a fidelidade. Fidelidade à palavra de Deus, fidelidade a Deus. Amém, queridos? Quero que você abra comigo em Provérbios 17, versículo 17. Um pouco para frente aí. Provérbios 17, 17. Diz assim: o amigo dedica sincero amor em todos os momentos, e é um irmão querido na hora da adversidade. Amém? Por que eu estou lendo esse versículo aqui para falar a respeito de fidelidade? Que o amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Porque a Bíblia diz que Cristo, Ele falou assim para os seus discípulos: eu já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas agora eu vos chamo de amigos. Glória a Deus, queridos. Esse é o relacionamento que Cristo quer manter conosco. E aqui está falando que o amigo, ele dedica sincero amor. O amigo, ele dedica um amor sincero às pessoas que são seus amigos, as pessoas que estão próximas dele, né? Isso é interessante a gente ver. Foi até uma coisa agora que o Vinícius me disse um pouco antes do culto aqui. Ele falou assim, tinha uma frase anotada na Bíblia dele a respeito dessa passagem de Ruth e Noemi. A frase é a seguinte, deixa eu olhar aqui. A frase foi a seguinte: o coração inflamado de Noemi incentivou Ruth a amar a Deus da mesma forma. Ou seja, um amor sincero que Noemi possuía incentivou Ruth a possuir um amor sincero por Deus também. Queridos, na questão do discipulado, as pessoas que nos cercam são totalmente importantes também para a vida que nós levamos com Deus. Porque nós podemos servir, e nós somos chamados para servir a Deus em comunidade, junto dos irmãos. Ninguém é chamado para servir a Deus isoladamente.
Senão não teria uma igreja. Senão a Bíblia não falaria, né? Paulo não falaria que todos os irmãos devem ir à igreja, não abandonar suas congregações, né? Ele não falaria a respeito de pastores que deveriam cuidar dos membros. Eu estava lendo um livro a respeito de discipulado que diz que o primeiro passo do discipulado, né? Como que a igreja influencia no discipulado? A igreja influencia no discipulado simplesmente de chamar os irmãos para virem ao culto e ministrar a mensagem a eles. Isso já começa a ser um discipulado, porque incentiva as pessoas a se unirem em congregação para cultuarem a Deus. Isso é um primeiro passo do discipulado. E aí o discipulado ele vai se estender, né, individualmente. Vai se estender individualmente, em grupos, nos momentos aí, quando o irmão conversa com o outro, quando o irmão apoia o outro, aconselha o outro, ajuda o outro, consola o outro. Isso é discipulado também. E amados, é importante nós entendermos isso, porque a vida com Cristo, ela exige de nós um amor sincero, um amor verdadeiro. E aí fala que o amigo, ele vai dedicar o amor sincero, ele vai estar junto do outro no momento da adversidade. E queridos, a vida com Cristo, ela não é somente momentos bons, mas ela é momentos bons e também momentos ruins, né? O que Jó falou, Jó ele disse, olha, como eu poderia receber o bem de Deus e não o mal? Como eu poderia receber de Deus os momentos bons e os momentos maus eu não receberia? A vida com Deus, ela vai ser também marcada não somente por momentos de êxtase, momentos de intensa alegria, momentos de coisas extraordinárias, né? Mas ela vai ser marcada também pelo ordinário. E ela também vai ser marcada, muitas vezes, pelo fracasso. Porque no fracasso, muitas vezes, nós conhecemos a Deus muito mais do que numa vitória. Porque quando nós enfrentamos um momento difícil, um momento doloroso, muitas vezes, nós podemos sentir o consolo do Espírito Santo mais fortemente em nossa vida do que muitos momentos de alegria. Então não despreze o sofrimento, não despreze o fracasso, não despreze a tristeza. Saiba que esse momento também foi criado para que você pudesse se aproximar de Deus. Glória a Deus, queridos. Foi Deus mesmo que disse a Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí Paulo disse, portanto eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Glória a Deus, queridos. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós. Então quando nós somos chamados para a fidelidade, isso não quer dizer que muitas vezes a pessoa entende assim, você foi chamado para a fidelidade, então você foi chamado para ser perfeito. Não é isso. Quando nós somos chamados para a fidelidade, não quer dizer que nós estamos sendo chamados para a perfeição. Quando nós somos chamados para a fidelidade, isso quer dizer que nós somos chamados para servir a Deus e confiar em Cristo. Independente da queda, independente do momento ruim, independente do fracasso, independente da falha, independente do pecado, nós somos chamados para servir a Deus mesmo em meio a tudo isso. Isso é fidelidade. A fidelidade não vai ser você chegar aos seus 80 anos e olhar para trás e falar assim, eu deixei de servir a Cristo no meio do caminho porque eu falhei, ou porque isso, ou porque aquilo. Ou então olhar para chegar nos seus 80 anos de idade e falar assim, eu nunca pequei na minha vida. Não vai ser isso. A fidelidade vai ser você chegar ao final da sua vida, no local do seu último suspiro, no local que você vai dar sua última respiração aqui nessa terra, antes de ser recolhido pelo Senhor, e você poder olhar para trás e falar assim, eu caí muito, eu ralei muito meu joelho, eu errei muitas vezes, eu pequei muitas vezes, outras vezes eu acertei, outras vezes eu consegui fazer obras caridosas, piedosas, muitas vezes eu consegui também servir a Deus com alegria, com intensidade, com amor, mas muitas vezes eu falhei, muitas vezes eu não fiz aquilo que eu queria ter feito, muitas vezes eu não consegui preencher ou alcançar minhas próprias expectativas a respeito de Deus e da minha vida com Ele.
mas mesmo assim eu conservei minha fé em Cristo. E hoje eu estou aqui para entregar o meu espírito a Deus e ser recolhido por Ele. Isso é a fidelidade. É você saber que independente de tudo que ocorreu na sua vida, no final da caminhada você vai poder dizer que você acabou a carreira e que você guardou a sua fé. Amém, queridos? Porque muitas vezes a gente pode querer se culpar, ter remorso por coisas que aconteceram no nosso passado, falar, eu deveria ter aproveitado mais aquela oportunidade que eu tive. Se eu tivesse feito isso ou aquilo, determinada coisa não teria acontecido na minha vida, determinado relacionamento não teria sido desfeito, determinada pessoa não teria feito aquilo comigo. Se eu tivesse sido mais esperto, se eu tivesse sido mais sábio, agido de uma forma melhor, eu poderia ter mudado isso ou aquilo. Querido, o que aconteceu, aconteceu. O remorso não vai mudar o passado. A pessoa que chega lá nos seus 60 anos, ela fumou a vida inteira, e aí contraiu um câncer no pulmão, falar que não deveria ter fumado não vai mudar o seu passado. A pessoa que passou a vida inteira aí, não conseguiu realizar determinada coisa, falar, mas eu poderia ter feito isso diferente, não vai mudar o futuro. Falar não vai mudar. Mas nós podemos decidir e podemos viver o hoje. Porque se nós podemos viver o nosso dia de hoje, pensar no nosso dia de amanhã, nisso nós podemos moldar nossas atitudes. E saiba de uma coisa, mesmo você pensando dessa forma, que você pode tomar as atitudes sábias hoje, que você pode pensar no seu amanhã, daqui 10 anos você vai se arrepender de muita coisa que você fez no seu passado. Mesmo sabendo que você pode moldar e que você pode fazer determinadas coisas, você vai se arrepender de muita coisa. Porque mesmo sabendo disso, nós vamos fazer besteiras. Nós vamos errar em algumas coisas. É impossível a gente ser perfeito em todas as nossas atitudes. Então pode ser que daqui 10 anos, alguma coisa que você está fazendo hoje, uma oportunidade que você está deixando de aproveitar hoje, você vai se arrepender. Mas a questão é, o que nós devemos guardar, a fidelidade que nós devemos ter é a palavra de Deus, é a Cristo. Não adianta a gente ficar olhando para trás, com remorso, com culpa. A única coisa que nós devemos olhar para trás é para nos arrepender dos nossos pecados e aceitar a Cristo, para Ele justificar nossa vida. É só isso. Agora ficar tendo remorso por algo que aconteceu, por algo que deixou de acontecer, por algo que você não soube, aí, meu querido, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Lá em João, capítulo 6, os discípulos, eles estavam recebendo uma palavra ali de Jesus, né? E Jesus foi um pouco duro, digamos assim, nas palavras, né? Não que ele tenha sido duro, mas as pessoas o interpretaram dessa forma. E nesse momento, muitas pessoas que seguiam a Jesus desanimaram. Falaram, ixi, se é assim, rapaz, que dificuldade que existe, né? Jesus começou a falar ali a respeito de predestinação, falar de diversas coisas ali, eles começaram a falar, ixi, rapaz, negócio é difícil, o caminho com Deus não é fácil não. Aí meio que começaram a desacreditar assim, e muitos deles foram embora. E aí permaneceram os discípulos que nós conhecemos de Jesus ali, naqueles os 12. E aí Jesus olhou para eles assim e falou, e vocês? Estão fazendo o que aqui ainda? Vocês não vão embora? Olha a semelhança, né? Quando Noemi olha para Ruth e fala, você está fazendo o que aqui ainda? Ela já foi embora, já foi servir o Deus dela, vai também. Jesus olhou para eles e falou, vocês não vão embora? Vocês vão ficar aqui também? Cadê? Por que vocês não vão embora? Todo mundo já foi. Vocês não vão também? João 6,68, é a resposta de Pedro. Ele disse assim, mas Simão Pedro respondeu a ele, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, amados. Então quando Jesus olha para eles e fala, vocês não vão embora, aí Pedro olhou para Jesus e falou, para onde a gente vai, Senhor? Por que a gente vai te abandonar? Só o Senhor pode nos salvar. Não tem para onde a gente ir. Não tem para onde a gente correr.
E aí o salmista ele disse: se eu subir no céu, o Senhor está lá. Se eu descer no Sheol, o Senhor está lá. Se eu for no profundo mar, o Senhor está lá. Em qualquer lugar que eu vá, a presença de Deus me cerca. Então Pedro, ele reconheceu isso, ele falou: o Senhor tem as palavras de vida eterna, não tem para onde a gente ir, não tem para onde a gente fugir. Somente o Senhor pode nos salvar. E querido, isso é a fidelidade. É você passar por um momento difícil. É você enfrentar a pior luta da sua vida. E aí todo mundo fala: mas por que você não desiste? É a mulher de Jó, abandona o seu Deus e morre. E o cara está ali firme, está coçando a ferida com caco de telha, mas está ali firme. Está jogando cinzas de fogueira sobre a sua ferida, mas está ali firme. Está sofrendo, perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, perdeu sua família, perdeu tudo que tinha, só restou a esposa, mas está ali firme. Está doente, mas está ali firme. Querido, não é a circunstância que vai determinar quem nós somos, mas é o amor sincero que nós temos por Deus. É o amor inflamante, é o amor verdadeiro, é a fidelidade. Aí você pode falar: mas eu estou nessa situação por causa de alguma coisa que eu fiz. Mas eu vou ser fiel a Deus do mesmo jeito. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu não vou abandonar. Porque se já está ruim, para mim é assim, imagina sem Cristo. E é isso, queridos. É você falar: meu, mas está desmoronando tudo do meu lado. Mas eu serei fiel a Deus. Eu não vou deixar de ser fiel a Deus. Amém, queridos? E Lucas 9, volta um livro aí, 9:62. É interessante isso aqui. O título aqui é O Alto Custo do Discipulado. Eu vou ler do 57 com vocês aqui, Lucas 9:57. Fala: o alto custo do discipulado. Diz assim: quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, outro homem fez um convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite ir primeiramente sepultar o meu pai. Todavia insistiu Jesus: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Amém, queridos? Olha que maravilhoso isso. Jesus, ele estava convidando pessoas a seguirem a ele. E aí um fala: Senhor, primeiro eu vou sepultar meu pai, depois eu venho te servir. Queridos, quantas vezes as pessoas respondem assim aos convites, ao convite de Cristo, né? Ah, não, tem uma pendência a resolver. Eu tenho alguma coisa para mexer. Eu tenho alguma coisa para fazer antes. É que nem Cristo falando com Pedro, falando: Pedro, tu me amas? E Pedro ali falando: amo, Senhor, mas estava cortando peixe. Ah, Pedro, tu me amas? Pedro falando: amo, Senhor, estava cortando peixe. Mas Pedro, tu me amas realmente? Amo, Senhor. Aí então, quando você se converteres, né, pregue para os seus irmãos. Queridos, quantas vezes, como esse homem, nós estamos sendo convidados para servir a Jesus, para seguir a Jesus, mas nós estamos dando atenção para coisas mortas. Nós estamos perdendo o nosso tempo prestando atenção em coisas mortas, em coisas que não têm real importância. Quantas vezes Jesus está nos convidando e falando: me siga, venha, vem e me siga, e a gente está ali prestando atenção e olhando para o outro lado.
E aí o outro homem que Jesus vai lá e convida e fala assim: vem, me segue. Aí ele fala: mas antes eu vou me despedir dos meus familiares. Olha a diferença para Noemi. A diferença para Ruth, no caso, né? Ruth estava deixando o seu povo, estava indo embora, porque ela falou: o seu povo, falou para Noemi: o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Esse homem, enquanto era convidado para seguir a Jesus, ele falava: eu tenho que me despedir do meu povo. Ou seja, ele ainda não se considerava parte da família de Cristo. E aí Jesus olha para ele e fala: aquele que lança a mão do arado. O que era o arado? O arado era usado para arar terra. Era uma madeira bem grande, com pedaços de ferro ali, que ia puxando sobre a terra, e essa madeira ali ia cortando a terra. Colocava uma junta ali, um aparelhamento de bois, né? E esses bois, com a força deles, eles iam puxando a junta, e uma pessoa ia guiando os bois para fazer os buracos na terra, né? Para ir arando a terra, para que dessa forma a semente pudesse ser plantada, e aí pudesse ser feita uma plantação. Só que essa pessoa, ela ia na frente da junta de bois para o caminho ser reto, para conseguir arar a terra. Vocês já viram aí uma plantação, como que é? Às vezes quando você vai por exemplo, uma horta, ou em algum lugar assim, não é tudo retinho, é tudo umas linhas bem retinhas assim, né? Por quê? Porque essa terra foi arada, para que acontecesse uma plantação naquele lugar. E por que é feito tudo retinho? Para que as plantas elas possam ter espaço para crescer. Plantas, as árvores, o que seja, né? Possa ter espaço para crescer e a plantação possa ser frutífera naquele lugar, fique fácil de colher depois. Então uma pessoa que olhava para trás enquanto arava, ela perdia o senso de direção. É que nem você tentar andar para frente olhando para trás. Você não consegue manter o seu senso de direção e andar retinho. Então ela começava a desviar do caminho. E o serviço dela já não ficava mais eficiente. Pelo contrário, ele ficava se desviando do caminho. E diversas vezes na Bíblia você vai ver essa analogia sendo usada. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, né? Segue o caminho. Então isso é interessante nós vermos, porque Jesus está falando o seguinte: quando você assume um compromisso com Cristo, quando você assume um compromisso com Deus, e você começa a olhar para trás para as coisas que você deixou, você começa a se desviar do caminho. Já em outra passagem vai ser falado que a pessoa que conheceu a Cristo e deixou o conhecimento de Cristo de lado para voltar às obras mortas nas quais ela vivia antes, ela é comparada a um cão que volta ao próprio vômito. Ela é comparada a uma pessoa, né, uma pessoa que vomitou no chão, um cão que vomitou no chão e agora está comendo o seu vômito novamente. Ou seja, tinha uma impureza, alguma coisa prejudicando ela, prejudicando a saúde dela, e vomitou. E agora você vai lá e come tudo de novo. Exatamente isso. E também fala que é melhor para uma pessoa nunca ter conhecido a Cristo do que ter conhecido e se desviar. Porque as obras finais dessa pessoa serão piores do que as primeiras. Então, amados, nós somos chamados por um compromisso. E isso deve ser visível em nossas vidas. Que o nosso compromisso com Cristo nos leva a uma fidelidade. Que o nosso compromisso com Cristo nos leva a viver de uma forma piedosa, de uma forma verdadeira, e que nós entramos num caminho sem volta. Entramos numa via de uma mão só. Que nem quando você está dirigindo o carro e você entra numa via que não tem retorno nela ali, por exemplo, numa Dutra, por exemplo, que é uma via só vai reto, não tem como você fazer o retorno, a não ser que se chegue em outro lugar lá e pegue. Não dá para você simplesmente fazer uma bola no carro e voltar para trás. Então, queridos, nós somos convidados, nós somos chamados por Cristo para abrir uma porta quando nós nos convertemos. E aí depois que nós passamos por essa porta, nós trancamos ela e jogamos a chave fora. Por quê? Porque não dá mais para voltar nesse caminho. E essa é uma conversão verdadeira. E que nós possamos viver isso em nossas vidas. Ter a certeza de que o caminho de Cristo não trouxe retrocesso para nós, mas que nós temos um reino que nos aguarda. Quantas vezes eu já ouvi a pessoa falando assim: nossa, mas parece que depois que você começou a servir a Cristo, as coisas ficaram mais difíceis. Parece que as coisas pioraram. Nossa, eu perdi tanta coisa depois que comecei a servir a Deus. Querida, essa pessoa que está falando isso, muitas vezes ela está olhando para trás, ela está falando: será que compensou realmente eu servir a Cristo?
Será que compensou realmente eu ter passado a servir a Deus? Olha o desastre que aconteceu na minha vida. E nós não somos chamados para isso. Lembre-se que o povo israelita, quando eles saíram do Egito, eles começaram ali, os judeus saíram do Egito ali, né? Eles começaram a andar em direção à suposta terra prometida, né? Nós sabemos que a terra prometida é o reino dos céus, mas eles estavam ali andando, né? Em direção a Canaã, e um caminho que era para durar somente 3 meses. Se você olhar no mapa, não é um caminho, né, tão extenso assim. Eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Devido ao quê? A murmuração deles. Porque eles ficavam murmurando e falando: no Egito era melhor, no Egito era melhor, no Egito era melhor, porque lá pelo menos a gente tinha comida. Ah, mano, mas lá pelo menos a gente ficava parado, tinha casa. Ah, não, mas a gente era escravo, mas a gente tinha isso, tinha aquilo outro. E eles ficavam murmurando, até que chegou a um ponto que Deus falou: ninguém dessa geração vai entrar na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, né? Josué e Caleb. Falou: ninguém vai entrar lá, ninguém vai ver esse lugar, a não ser Josué. Por quê? Porque vocês ficam murmurando no deserto, e morreu todo mundo no deserto. Então, queridos, nós somos chamados para olhar à frente. É o que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para o alvo. Então, querido, deixe para trás as coisas que ficaram para trás e prossiga, seguindo para o alvo de Cristo. Lembrando sempre que você deve ser fiel a Deus. E ser fiel a Deus, como eu já disse, não é ser perfeito. Ser fiel a Deus é entender que a palavra de Deus diz que eu, que você, que nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que nós iremos falhar. Né? Foi até uma coisa que eu aprendi também aqui no Clube do Livro, uma frase que eu li que eu achei muito impactante, que diz que Deus espera mais fracasso de você do que você mesmo. Acredite ou não. Então, queridos, nós somos chamados para trilhar um caminho. E ser fiel é entender que nós iremos falhar, que nós iremos fracassar. É entender isso, não é buscar o fracasso, não é buscar a falha, não é buscar o pecado. Não estou falando aqui isso para você ir lá e pecar deliberadamente, não é isso. Pelo contrário, você tem que se esforçar, você tem que tentar ter boas obras, né? Buscar amar a Deus em todos os momentos. Mas em certos momentos você vai falhar, fracassar, cair. Mas nesses momentos você deve lembrar aquilo que João disse: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês possuem um advogado para com o Pai, que é Cristo. Então é entender isso, que mesmo em meio às maiores dificuldades, ser fiel a Deus é quando você falhar, quando você acontecer alguma coisa, você saber: não, mas Cristo está me justificando. Isso é ser fiel à palavra. Entender que Cristo nos justifica e não nós mesmos. Essa semana aí até morreu um artista aí bem famoso, né? Um rapaz lá, comediante. Falhou o nome dele aqui na minha memória agora, mas morreu lá o cara que fez os filmes lá, da comédia lá, né? Você deve saber de que eu estou falando. E eu estava acompanhando no Facebook lá o pessoal comentando lá um negócio lá que o pastor colocou lá, de falar, de tentar justificar pecado com pecado, falar que o cara era ateu, que era gay, que era isso, que era aquilo outro, e que as pessoas não podiam julgar ele porque tem gente pior dentro da igreja, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Aí tentando justificar o pecado com o pecado, né? E aí uma coisa que a gente pode entender é o seguinte, né? Porque aí tem muita gente que fala isso aí: ah não, mas o cara que estava lá no mundo, ele tinha boas obras, ele ajudava os pobres, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Não, ele não servia a Cristo, mas só isso que ele não fazia. Como Deus não vai salvar ele, sendo que ele era tão bom? Querido, nós precisamos de entender uma coisa: não é porque tem gente pior, seja dentro da igreja, seja fora dela, que isso torna o outro digno. A única coisa que pode justificar é a obra de Cristo. Não é pecado que justifica pecado. Não é obras humanas que justifica pecado. A única coisa que justifica o pecado humano é Cristo e sua obra. Isso é nós entendemos ser fiel à palavra. É entender que tem um cara que ele nasceu dentro da igreja, está ali na igreja desde que uma família cristã, cresceu dentro da igreja ali, desde o berço ali, né? O famoso berço evangélico, né? Cresceu dentro da igreja,
praticou boas obras na vida, confessou uma fé em Cristo, falhou como todo mundo falha, né? Ele vai chegar no final da sua vida com 80 anos de caminhada cristã e ele vai ser salvo. Mas a gente tem que entender também que tem um cara que roubou, que fez um monte de coisa que não prestava, que foi um dos piores criminosos de sua sociedade. E ele foi pendurado no Calvário ao lado de Jesus. E no final ele olhou para Jesus e falou assim: Senhor, lembre-te de mim quando entrar no paraíso. E Cristo falou: você vai ser salvo, porque você confessou a fé em mim. Glória a Deus, amados. A gente tem que entender isso, que não somos nós, é Cristo quem salva. Então isso é ser fiel à palavra. Seja fiel à palavra de Deus, meu amado. Seja fiel àquilo que você crê. Seja fiel a Cristo em todos os momentos, amém? Quero fazer uma oração com você nesse momento.